Oi, mais uma vez um prazer poder estar com vocês para o nosso último dia, o dia que a gente tanto tem esperado, por causa que tudo que a gente conversou até agora nos guiou para este momento. A gente estava falando sobre essa aliança que Deus faz com Davi e como que a gente consegue entender melhor essa aliança. E depois de ver toda a história de Davi, eu espero poder, agora que a gente consiga entender melhor sobre toda essa parte que vamos estudar. Mais uma vez, eu espero que vocês estejam bem, eu oro por vocês. Caso não estejam, fale conosco. Estamos aqui por vocês. O sentido da Nova Semente é servir vocês. Certo? Vamos lá. 2 Samuel 7. Não vou ter tempo de ler tudo e falar de todos os detalhes disso. Infelizmente, leiam vocês. Estudem também da parte de vocês, mas eu quero ajudar vocês a começar esse estudo. Em 2 Samuel 7, a gente vê ali, Davi acabou de trazer a arca do Senhor de volta para Israel, para o coração de Israel, para falar, a lei do Senhor, a presença do Senhor é o coração de toda essa nação. E agora nós vemos Davi desejando construir um templo, construir uma casa verdadeira para esse Deus. Uma coisa que tinha sido prometido lá em Deuteronômio 12. Mas o profeta Natan fala, Deus não está querendo isso de você, mas Deus quer outra coisa de você, Ele quer falar com você uma coisa. E acontece que Natan traz uma mensagem para Davi. Lá em 2 Samuel 7, versículo 8 em diante, fala, agora pois diga, meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens de onde você costumava cuidar dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e o providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que vocês tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época que eu nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei a todos os seus inimigos. Saiba que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar, com os seus antepassados escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como o retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia, seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor havia falado. Então depois tem uma oração de Davi que é linda. Por favor, leiam se puderem depois. Mas essa é a aliança. Essa é a aliança que Deus faz com Davi. É uma promessa inacreditável. Sempre haverá alguém da sua linhagem no trono. De alguma forma. E esse seu rei trará a minha presença. Trará uma conexão de novo entre eu e o meu povo. Ele será conhecido como meu filho. Ele trará paz, plenitude. Shalom. Nós vemos aqui uma coisa inacreditável. O caráter de Davi é um caráter de um rei. Mas não de qualquer rei, mas o rei que Deus esperava. Lá em Deuteronômio 17, espero que vocês possam ler depois, eu já conversei sobre isso em uma outra meditação aqui, para quem já tem assistido. Deus ele fala sobre as cobranças que um rei deveria e não deveria fazer. O rei não deveria acumular terras, não deveria acumular, querer ir participar de guerras e tudo mais para pegar terras que não são dele. O rei não deveria acumular riquezas, para isso não desviar o coração dele. O rei não deveria acumular mulheres, tanto para não tratá-las como objeto, também para não fazer acordos com outras nações e tudo mais. Mas o que o rei deveria fazer? O rei deveria ter a lei do Senhor na sua cabeceira e lê-la todos os dias, para essa lei reensinar seu coração, para essa lei redirecionar quem esse rei é, o caráter dele. E ele tem um adendo muito importante, fala, para que o seu coração nunca se veja superior ao do seu povo, ao dos seus servos. O rei é aquele que não se vê como maior do que os outros. É o princípio do reino de Cristo, antes de Cristo chegar. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que se faz menor. E Davi entendia isso, a humildade de Davi, do seu servo. Mesmo errando, mesmo tendo erros horríveis, mesmo fazendo coisas que aos olhos de muitas pessoas podia ser imperdoável, era essa sempre disposição de se humilhar perante Deus, essa sempre disposição de estar ali
entendendo que ele não era maior do que seu próprio povo, que o fazia um rei digno. E que fazia a sua dinastia, esse caráter, relembraram que um dia um outro rei chegaria. A linhagem de Davi foi quebrada, vocês sabem. Davi nomeia o seu filho Salomão de tudo isso, esperando que ele trará Shalom de volta. Ele trará a plenitude mais uma vez a todo esse reino. E Salomão, ele começa o reinado muito bem, mas Salomão, ele cai em cada um dos problemas que a gente já falou de Deuteronômio 17. Ele acumula riquezas, ele acumula terras e ele acumula mulheres. E ele se esquece da lei do Senhor, então o reino é quebrado e começa a ter uma grande luta. E até o final do livro de 2 Reis, a gente tem uma angústia pensando, a dinastia de Davi vai ser extinguida. A dinastia de Davi vai ser extinguida. E Deus fala, não vai. Até chega um momento que ela é. Até chega um momento que, lá depois de um exílio da Babilônia, não existe rei sobre Israel. Não existe rei da linhagem de Davi. E quando começa o Novo Testamento, Israel já está há muito tempo sem um rei da linhagem de Davi. Mas Mateus abre seu evangelho de uma forma espetacular. Mateus abre seu evangelho. Eu convido vocês a abrirem lá em Mateus 1:1, quem puder. Falando ali, Mateus 1:1. Registro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é o filho de Davi. É o rei que vai trazer tudo isso por causa que ele é o reino. Ele é aquele que representa todo esse reino. Ele é o rei que reina sobre o reino, que é para sempre. Que nunca acaba. Que é justo e que relembra essa promessa de um rei que não se vê acima dos seus servos, mas que serve os seus servos. Que não vê a grandeza como uma coisa suntuosa, mas vê a grandeza como uma humildade. Lá em Apocalipse 7, uma parte linda que sempre toca o meu coração. Quando fala, lá a partir do versículo 13, quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. Ele disse, eles são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo, falando sobre os santos. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário, onde tem a presença de Deus. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Cristo é o Cordeiro que é um pastor. Ele é aquele que entende as suas ovelhas. Davi era um rei que entendia o seu povo. E Cristo é um rei do universo inteiro que entende eu e você. Esse é o nosso rei. Esse é aquele que fez uma promessa, uma aliança conosco, falando que sempre cuidará de nós e promete uma terra onde ele vai enxugar cada uma das lágrimas que você e eu já choramos. Cada uma das lágrimas que nós sofremos durante todas as semanas. E de toda a nossa vida e de tudo aquilo. Esse é o nosso rei. Foi um prazer poder passar essa semana junto com vocês. Minha oração continua com vocês. Um grande abraço e um beijo.